Olá pessoal, eu sou Guilherme Tamar, estamos aqui no vídeo número 3 sobre o estudo das funções e fórmulas do Microsoft Excel. Então na última aula aí nós vimos as características gerais das funções e vimos as funções soma e multi, que é as funções para adição e para multiplicação. Lembrando, vou falar aí acho que pela terceira vez, não existe função para subtração e divisão. Então vamos ver mais funções aí do nosso querido Excel. Pessoal, vou falar mais um pouquinho aqui de soma. Por quê? No Excel nós temos um botão chamado autossoma. E ele pode ser perguntado, como já foi algumas vezes aí nas provas de concurso público. Então, eu vou falar um pouco dele e vou mostrar como é que ele funciona lá no nosso Excel. Só que eu preciso só mostrar uma diferença aqui. Na versão 2003, o botão autossoma estava localizado na barra de ferramentas do Excel. Já a partir da versão 2007, ou seja, 2007, 2010 e 2011, ele está na aba Início, no grupo de ferramentas Edição. Então, está aqui. Se você tem aí ainda o Excel 2003, você vai achar esse botão autossoma na sua barra de ferramentas. E se você utiliza já a versão 2007, 2010 ou 2011, você vai achar na aba Início, no grupo de ferramentas Edição. Então vamos lá para o Excel para a gente poder ver como é que esse cara funciona. Bom, o próprio nome dele já diz tudo, né, pessoal? Autossoma, ele vai somar automaticamente intervalos. Então, qual que é a funcionalidade dele? Se você já sabe como é que faz uma uma função soma, né? Igual soma, abre parênteses, intervalo, fecha parênteses. É quando você vai ganhar dinamismo, você vai ganhar tempo utilizando o autossoma. Veja só, vou digitar alguns valores hipotéticos aqui. Então, olha só. O botão autossoma, ele é inteligente. Então, quando você posiciona o seu cursor, quando você seleciona a célula que você quer que contenha o resultado da soma, ele vai analisar o quê? Primeiro, ele vai analisar acima dele. Existe uma sequência de números para ser somado? Então, vamos clicar aqui na célula C6. Então, quando você clicar aqui no botão autossoma, veja que ele seleciona automaticamente para você todos os números que estão acima dele, ok? Então, se você apertar o Enter, você obtém aí o resultado dessa soma. Então, quer dizer, você ganhou tempo. Dois, três cliques. Em 3 cliques você consegue ter a função soma prontinha, sem erro de sintaxe. Ok? Agora, a primeira análise que o autossoma faz é o quê? Existe uma sequência de números acima de mim? Existe. Então, ele seleciona aquela sequência. Não existindo essa sequência acima, ele olha para a esquerda. Existe, então, uma sequência à minha esquerda? Existe. Então, ele seleciona esse intervalo todo dessa sequência que está à esquerda dele. Ok? Apertou Enter, saiu da célula, ele exibe o resultado. Ok? Agora, uma funcionalidade muito legal aqui do nosso botão autossoma é que se você selecionar toda a coluna vazia da esquerda ou inferior, tanto faz, né, de onde estão a sequência de números, e clicar no autossoma,
todas elas terão o resultado da soma de sua coluna. Vou clicar aqui no autossoma. Veja que aqui na célula A6 ele fez a soma de A1 até A5. Na célula B6 ele fez de B1 a B5. E na célula C6 ele fez a soma de C1 a C5. Eu poderia fazer isso aqui também. Veja. Aí ele fez em D1 de A1 a C1 e assim respectivamente, ok? Agora, uma outra funcionalidade muito legal e que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Se você selecionar todo o intervalo e a coluna à frente e a linha abaixo, igual eu fiz aqui agora, e clicar no autossoma, além de fazer a soma das colunas individualmente e das linhas, ele te traz um total geral, que é a soma de A6 até C6, ou seja, é a mesma coisa que você somar de A1 até A5, ok? Aí entra um pouco de raciocínio lógico, pessoal. Se aqui eu estou somando esse intervalo, né? Se A6 está somando um intervalo de A1 até A5, B6 de B1 a B5 e C6 de C1 a C5, se eu somar esses três valores, eu vou obter o resultado de A1 até A5, ok? Então, o botão autossoma traz essa facilidade aí para se obter resultados mais rápidos. Imagina você aí com uma planilha que tenha 300 células com valores e que você quer obter o resultado final daquilo. O botão autossoma vai te trazer isso com uma facilidade muito grande, ok? Então, antes de falar de mais algumas funções, eu só queria fazer esse adendo aí do botão autossoma, que ele pode sim ser perguntado, como um desses exemplos aí que eu citei, que eu mostrei para vocês, ou então ele vai servir muito aí no seu dia a dia no uso do Excel. Então vamos continuar aqui agora e vamos falar das funções média, mediana e moda. Então primeiro, pessoal, eu vou falar aqui das três, depois eu vou lá para o Excel dar exemplo de uso das três. Função média calcula a média entre um intervalo de números, ou seja, células. Muito óbvio isso, né? Como é que calcula a média? No nosso exemplo aqui, ele está pedindo para calcular a média de A1 até A5. Então, ele vai somar esses 5 números e dividir por 5. Para você não ter que fazer isso na mão, o Excel já te dispôs uma função própria para isso, ok? A função med calcula a mediana de um intervalo de números, ou seja, o elemento do meio daquele intervalo. Então, hipoteticamente, se A1 eu tenho 1, A2 eu tenho o número 2, A3, 3, A4, número 4 e A5 eu tenho o número 5. Qual que é o algarismo do meio? Quem que está no meio? É o 3. Concorda comigo, pessoal? Então, o 3 é a mediana de A1 até A5. Se você não entendeu, aguarde aí alguns segundinhos que eu vou mostrar no Excel o exemplo e aí você vai entender melhor. E a função modo calcula a moda. Então, muito cuidado com isso aqui, porque pode vir aí uma pegadinha de prova e que você pode se complicar e errar a questão. O que é a moda, pessoal? É tudo aquilo que se repete, ou seja, é o algarismo, é o número que vai repetir mais vezes naquele intervalo. Só que o comando, a função, chama modo, com O no final. Não se esqueça. E
na matemática, nós chamamos isso de quê? De moda. Então, muito cuidado. Para calcular a moda, eu uso a função modo. Ok? Então, exemplo, função modo de A1 a A5. Ele vai retornar para você o valor que repetiu mais vezes dentro daquele intervalo que você especificou. Então vamos lá para o Excel agora para a gente trabalhar esses conceitos. Vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 6. Então eu vou digitar aqui agora na célula C2 a função média. Pessoal, lembrando que média tem acento agudo no E. Então eu quero fazer a média de A1 até A5. Fecho parênteses. E ele vai me retornar aí perfeitamente. 3,2 é a média de 1, 2, 3, 4, 6. Ok? Compreendido? Acho que a média aí não tem segredo para ninguém. Como é que eu faria uma fórmula para calcular a média? Então eu quero uma fórmula que faça A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 dividido por 5. Só que antes eu tenho que colocar os parênteses aqui. Regra matemática, pessoal. Não se esqueçam das regras matemáticas. 3,2, ok? Então, é muito mais fácil utilizar a função média do que ter que escrever toda essa fórmula aqui, ok? Então, vamos lá agora para a gente utilizar a função o quê? Mediana. Então, vamos lá. Igual med, abre parênteses, A1 até A5. 3. Quem que é o número? Quem que está no meio? Aqui está fácil de perceber, pessoal, porque nós estamos na ordem certinha. Vamos dar um exemplo aqui de... Vamos embaralhar isso aqui, ó. 72, 44, 96, 125. Veja que aqui na célula C2, onde nós utilizamos a função med de 1 até A5, ele já retornou o 72, ok? Que é quem? O número que está no meio, ok? Ele não está nem no final e nem na ponta, é exatamente no meio. Agora, pessoal, note que aqui nós temos um conjunto de números ímpar. Então fica muito fácil achar qual está no meio. É só a gente organizá-los em ordem crescente que nós vamos localizar facilmente quem está no meio. E se eu tiver, aí vamos limpar aqui. E se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho 6 números, eu tenho um conjunto de número par. Então vamos lá. Vamos pedir para ele calcular a mediana. Med, abre parênteses, de A1 até A6. Olha, Guilherme, esse 3,5 que ele me retornou aqui não está na minha lista. Claro que não está na sua lista. Por quê? Ele identificou que os elementos do meio é 3 e 4. Ok? Concorda comigo? Qual que é o número que está exatamente no meio entre 3 e 4? 3,5. Ok? Deu para entender isso aí, pessoal? Como é que funciona a mediana no Excel? Então, agora nós vamos fazer o quê? A função modo. Não confunda, o comando é modo. A operação matemática é moda. Então, vamos lá. 2, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 5, 4, 6 e 7.
Tá bom. Então nós temos aqui uns números sortidos e temos também alguns que se repetem. Veja que o 3 repete aqui, o 2 repete, aqui repete o 2, tem 3 aqui de novo. Então eu quero saber dessa sequência de números que eu digitei, quem se repetiu mais vezes. Então vamos utilizar a função modo. Abre parênteses e informa um intervalo de A1 até A12. Então, pessoal, o que o Excel vai analisar? Do intervalo A1 até A12, quem se repetiu mais vezes? É o número 3. Ok? Deu para entender? Então, você quer saber quantas vezes o número se repetiu. Então, agora vamos alterar aqui. Vamos fazer que aqui é 9, aqui é 9, aqui é 9, 9, 9. Veja que aqui já foi alterado, o resultado já foi alterado para 9. Ok? Entendeu como é que funciona aí a média, a mediana e a moda? Espero que sim. Pessoal, tendo dúvida, o que tem que fazer? Postar seus comentários aí aqui no YouTube com as suas dúvidas, ok? Que na medida do possível eu vou esclarecer todas. Continuando aí o nosso estudo para a gente fechar aí essas funções básicas. Função máximo. Aqui está errado. Desculpa, viu, pessoal? Aqui era para estar escrito mínimo. Então, desconsidere esse título aqui. Função máximo e a função mínimo. A função máximo vai retornar o valor máximo de um intervalo. Bem óbvio, né? Ou seja, o maior número daquele intervalo. Veja, máximo tem acento agudo no A. Então, muito cuidado. Tem que digitar o acento. Se você não digitar, o Excel faz a autocorreção. Mas sem o acento ele não funciona. Então, aqui nosso exemplo é faz o máximo de A1 a A5. E o mínimo, muito óbvio, é o contrário. É o menor número daquele intervalo. Então, pessoal, vamos agora para o Excel para a gente ver como é que funcionam essas funções. Máximo e mínimo. Ok? Então, deixa eu apagar aqui a função modo que nós utilizamos anteriormente. Vamos fazer lá. Máximo, abre parênteses, de A1 até A12. Qual que é o maior valor dentro desse intervalo? É o 99. Agora vamos fazer aqui embaixo o mínimo. Mínimo também tem acento no primeiro I, pessoal. Então tem que digitar o acento. Eu vou até digitar sem o acento aqui para vocês verem que funciona a autocorreção. Mínimo de A1 até A12. 2. Ele encontrou o menor valor. Agora eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar esse aqui como 150. Veja que lá na célula C4, onde nós utilizamos a função máximo, ele já alterou. E eu vou pôr aqui o valor menos 3. Veja que também na célula C5 ele também alterou o valor. Agora eu vou lá na célula C5, só para vocês verem que o Excel, o que ele fez? Ele colocou o I, ele fez a autocorreção e colocou o acento agudo no I. Ok? Então não se esqueça, digitou sem acento? Funciona, porque o Excel faz a autocorreção. Então se na sua prova vier lá, qual a função vai informar o valor mínimo de um intervalo? E tiver lá igual mínimo sem acento, igual mínimo com acento, marque o que está mínimo com acento, porque esse é o correto. Ok? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês mais duas funções básicas, funções primárias, que
são muito parecidas com o máximo e com o mínimo. Deixa eu marcar o mínimo aqui que é para vocês, para não haver. Ok? Então vamos lá. Função maior e função menor. A função maior vai retornar o valor da posição ordinária indicada em um intervalo, enquanto a menor também vai indicar o valor da posição ordinária. Mas qual que é a diferença? A maior indica o maior valor, já a menor indica o menor valor. Não entendeu nada? Muita calma, vamos explicar isso aí direitinho. Olhando aqui para o exemplo do slide, igual função maior, abre parênteses, intervalo de 1 a 5, separador de argumento, ponto e vírgula, número 4. Esse número 4 é a posição, então quer dizer que eu quero saber o quarto maior número. Deu para entender? Já na função menor, eu quero saber o quê? O segundo menor valor. Vamos lá para o Excel ver como é que funciona? Então eu tenho aqui alguns valores aí. Vamos lá. 5, 7, 8, 9 e 13. Então, igual, maior, abre parênteses, de A1 até o quê? A5, ponto e vírgula, separador de argumentos. Então agora nós vamos inserir o nosso segundo argumento. Eu quero o segundo maior valor. É o 9. Então, qual que é o nosso dessa lista aqui? Qual que é o primeiro maior valor? 13. O segundo é o 9. Terceiro, 8. O quarto, 7. E o menor valor é o 5. Então, se aqui na minha função eu disse que eu queria o segundo maior valor, ele vai me retornar o quê? O número 9. Ok, pessoal? Entendeu? Então, aqui, ó, na função menor, eu tenho igual, menor, abre parênteses, de A1 até A5, separador de argumentos. Qual que é o separador de argumentos? Ponto e vírgula. Eu quero o terceiro menor valor. Ele vai me retornar o 8, porque o 8 aqui é o menor. Só vou olhar. Qual que é o menor? 5. Segundo menor, 7. Terceiro menor, 8. Então, se eu colocar aqui que eu quero o primeiro menor valor, ele vai me retornar o 5, que seria a mesma coisa de usar a função mínimo. Concorda, pessoal? Ó, mínimo de A1 até A5. Ele retornou o 5. Ok? Entendeu a diferença de função menor e maior? Deu para entender qual que é a diferença da função máximo e mínimo para a função maior e menor? Só repetindo aqui, máximo ele vai pegar, ele não quer saber de nada, ele vai simplesmente retornar o maior valor. Na função maior, ele vai te retornar o maior valor da posição que você indicou. Eu quero o quarto maior valor, então ele vai te falar qual que é. Eu quero o segundo maior valor. E função mínimo, ele vai te retornar direto, sem olhar nada. Você quer saber qual que é o primeiro menor valor. Na função menor, você vai indicar a posição que você quer. Ok? E agora, para fechar o vídeo, nós vamos falar da função arred. Realiza o arredondamento dos valores fracionados. Nessa função, existe dois argumentos, igualzinho nós vimos aí na função menor e maior. Ok? Então, até a gente estudar a função maior e menor, todas as funções tinham o quê? Um único argumento. Agora nós já temos funções com dois argumentos. Quais são esses argumentos? A célula que contém o valor a ser arredondado e a quantidade de casas decimais. Vamos olhar aqui o exemplo para a gente ver a sintaxe.
igual a head, abre parênteses. Você seleciona uma única célula. Agora não é mais o que? Um intervalo de células. Você vai arredondar apenas uma única célula. Ponto e vírgula, separador de argumentos. E eu quero 2 casas decimais. Ok? Antes da gente ir para o Excel, é necessário que você memorize isso aqui, ó. De 5 a 9, arredonda para cima. De 0 a 4, arredonda o quê? Para baixo. Ok? Tem que gravar, pessoal. Tem que memorizar. Não tem jeito. Vamos lá no Excel para a gente ver isso aí, então. Vamos apagar aqui. Vamos reaproveitar esses valores que já estão aqui. Aliás, não dá para reaproveitá-los não. Então, na célula 1, eu vou digitar o quê? 3,14. Ok? E na célula C1, eu vou digitar a função arred, com D mudo, não se esqueça, ARRED, célula. Qual que é a célula que contém o valor a ser arredondado? A1, ponto e vírgula, novo argumento. Quantas casas decimais eu quero? Eu quero apenas uma. Fecha parênteses, 3,1. Por quê? 4, pessoal, arredondo o quê? Para baixo. Então, se eu tenho 4, 3, 2, 1 ou 0, o número da esquerda vai continuar igual. Agora, se eu alterar isso aqui para 3,16, veja que o arredondamento foi para 3,2. Por quê? 5, 6, 7, 8 e 9 arredonda para cima. Então, o 6 transforma o número 1 aqui, o número da esquerda, em que? Um número acima, 2. Então, o meu arredondamento vai ficar 3,2. Isso é muito simples e muito fácil. Qual que é a pegadinha que pode vir em prova sobre a função arred? Primeiro, você seleciona apenas uma única célula. Uma célula. E não mais um intervalo de células. Ok? E aqui você vai o quê? Dizer qual que é a quantidade de casas decimais. O examinador ainda pode inverter, colocando que 4, 3, 2, 1 e 0 arredonda para cima. Então, nós temos que memorizar que 9, 8, 7, 6, 5 arredonda para cima. 4, 3, 2, 1 e 0 arredonda para baixo. Ok, pessoal? Então, nós estamos finalizando o vídeo número 3. Ok? E eu gostaria de pedir para vocês, lembrar para vocês que se inscrevam no canal NBI para concursos, para que você fique sempre atualizado dos novos vídeos que vão ser postados. Lembrando aí que nós já temos algumas videoaulas postadas. Estamos postando agora essas videoaulas de fórmulas e funções do Excel. E com certeza postaremos mais videoaulas sobre os temas abordados em prova de concursos para noções de informática. Então, se inscrever no canal é muito importante para você ficar sempre atualizado dos novos vídeos. Ficou com dúvida de alguma explicação? Poste a sua dúvida na área de comentários aqui do YouTube, porque aqui eu vou responder e a sua dúvida vai servir também de base para estudo de outras pessoas. Gostou do vídeo? Clica no like e compartilhe nas redes sociais. E muito importante, ajude o canal NBI para concursos a se manter ativo. Então clique nos anúncios que aparecem antes da exibição do vídeo e durante a exibição do vídeo. Ok? Você clicando aí, você vai me ajudar, vai ajudar o canal a continuar vivo e postando material gratuito para o estudo de noções de informática. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro.